Era em câmara lenta. Não consigo me lembrar de tudo o que vi, mas alguns habitantes do lugar eram apenas metade gente. Zombavam-se e falavam sem um idioma que eu não compreendia. Se alguém me perguntar se vi algum conhecido ou se encontrei algum facho de luz, não vi nem encontrei. Mas havia uma pessoa muito grande, com roupas brancas radiantes, que apareceu quando gritei: Jesus, me salve. Ele me olhou e eu captei mentalmente sua mensagem: modifique sua vida. Eu não me lembro de como saí de lá, nem como voltei. Há muitas outras coisas que certamente ocorreram de que não me lembro. Talvez esteja com medo de me lembrar delas. Consolo. Ninguém sofre para sempre, a não ser que trilhemos para sempre os caminhos que levam ao sofrimento. Em nossa eterna existência, somos agraciados com a liberdade de fazermos o que quisermos em nossa vida. Mas nós vivemos em um universo governado por leis divinas, sendo a lei de causa e efeito uma delas, inescapável. É essa a lei que determina a natureza de nossa vida. É feito, seja aqui na Terra seja no além-traço, ditada pela qualidade de nossos pensamentos, emoções e ações, causa. Não vos enganeis, escreveu o apóstolo Paulo aos Gálatas, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isto também ceifará. Certamente, de Deus não se zomba. Infringir suas leis pode nos custar muitas dores. E não podemos culpar ninguém a não ser nós mesmos. Temos que assumir a responsabilidade pelas consequências das decisões que tomamos no direcionamento de nossa vida. Em nosso estado atual de evolução, onde a maioria se identifica com o corpo físico que utiliza e não com o espírito que é, cometemos muitos erros. Dependendo da gravidade desses erros, as consequências que trazem podem nos remeter às profundezas do proverbial inferno, mesmo ainda estando na vida física. Mas, mesmo nesta vida ou na próxima, esse inferno dura enquanto persistirmos nas ações que mantêm suas chamas acesas. Assim que mudarmos o curso dessas ações, as chamas se apagam, uma vez que o inferno não é uma criação do diabo nem de Deus, mas nossa mesmo. Não importa o quanto estamos mergulhados nessas chamas em qualquer época de nossa vida, Deus estará sempre ao nosso lado, suas mãos estendidas, pronto para tirar-nos do sofrimento e dar-nos outra chance. Escapando do inferno. Denise era alcoólatra e aos 35 anos de idade seu corpo já não aguentava mais. Enquanto se recuperava em uma clínica de desintoxicação, seu apêndice estuporou. Com febre altíssima e dor intensa, teve obviamente que ser hospitalizado. Como diz o antigo adágio, pelo menos para Denise parece que foi assim. Deus realmente escreve certo por linhas tortas. Denise teve uma EQM, foi para o inferno, mas voltou um anjo. Em suas próprias palavras. Após a cirurgia, entrava e saía do coma. Em dado momento, estava com tanta dor do corte, dos pontos, dos drenos e dos tubos que era difícil continuar lutando. Eu não conseguia me comunicar. Estava deitado na cama e, de repente, saí do corpo. Parei próximo ao teto e fiquei olhando para baixo, para aquele corpo magricelo e frágil, e pela primeira vez dei-me conta de quão doente eu estava. Então o quarto começou a escurecer, e foi ficando cada vez mais escuro. Era como se estivesse em um vácuo. A ausência de luz era completa. Senti-me amarrado à escuridão, como se um peso me prendesse ao solo. Era o inferno sobre o qual me falavam quando eu era criança. Nessa escuridão total, minha vida foi recapitulada. Em sua maioria eram decepções comigo mesmo. As cenas passavam rapidamente. Não eram as cenas em si que me incomodavam, mas sim o desperdício que havia sido a minha própria vida. Impressionei-me com o fato de não ter feito nada que prestasse. Nesse momento comecei a ver fragmentos negros que se moviam na escuridão. Olhando-os atentamente, vi silhuetas, sombras humanas, e passei a ouvir correntes sendo arrastadas e gemidos que me deixaram aterrorizado. Achava que eram meus ancestrais vindo me buscar,
Mas eu não queria ir. Em meio à escuridão, vi aparecer um ponto de luz, como se fosse a chama de uma pequena vela de aniversário. Algo me dizia para não dirigir meu olhar para a escuridão, mas para a luz. Então eu disse: Deus, estou pronto para ir se o Senhor me quiser, mas tenho vivido uma vida tão inútil que gostaria de ter outra oportunidade para endireitar-me. E, naquele momento, a lâmina de uma espada atravessou a chama e o quarto se iluminou. Nisso, voltei ao corpo e ouvi os médicos e as enfermeiras dizendo: ele está vivo. Eu tinha abandonado a igreja aos 13 anos. Após essa experiência, passei a frequentar as reuniões dos alcoólatras anônimos, reencontrei minha fé, voltei à igreja e sigo os ensinamentos de Cristo. Nas reuniões dos alcoólatras anônimos, compartilho com eles essa horrível experiência e conto-lhes como Deus me tocou e me permitiu me modificar. Se eu continuasse naquele caminho, o inferno era meu destino. Mas agora não preciso mais voltar para lá. Eu tinha uma escolha a fazer. Deus permitiu-me fazê-la e permite o mesmo a todos que quiserem modificar sua vida, a qualquer momento. Descobri que minha missão agora é mostrar a luz àqueles que caminham na escuridão, como eu fazia antes dessa experiência. 4. EQs negativas. Experiências como essas que acabamos de ver são chamadas de EQs negativas, aflitivas ou menos positivas. Talvez aflitivas seja a melhor definição. Ainda que não apresentem o esplendor e a glória da maioria das EQs, elas causam um efeito extremamente positivo na pessoa que as vivencia. Nos casos anteriores, os três modificaram sua vida para o melhor. O mesmo ocorreu em muitos outros casos desse tipo de EQM. Esse é um dos estranhos meios que Deus utiliza para despertar-nos de nosso torpor espiritual. Meu chacoalhão divino. Para retomar meu caminho espiritual, tive que passar por sérios problemas financeiros quando minha pequena empresa faliu. Restavam-me $200 no bolso, uma Bíblia para aliviar minha angústia, e uma grande vontade de entender por que aquilo estava acontecendo comigo, e o que fazer para não se repetir. Ainda não era espírita, não compreendia a lei de causa e efeito. Aliás, nem sabia que existia tal lei. Eu não estava sendo punido por Deus nem pelo diabo, uma vez que Deus é todo amor e compaixão, e o diabo uma conveniente ficção a quem imputar responsabilidades que são nossas. Eu estava sendo punido pelas consequências de meus erros, simplesmente ceifando o que havia semeado. Não podia culpar ninguém, senão a mim mesmo. Numa noite de profundo desespero, abri a Bíblia aleatoriamente, exatamente na mensagem de que precisava. No Espiritismo, costumamos dizer que o acaso não existe, pois somos guiados por seres espirituais que auxiliam, ou atrapalham, nossa encarnação. Ao ler a mensagem, compreendi, e chorei. Entendi que poderia mudar minha vida, mas para isso eu tinha que agir, seguir adiante. Nada é estático no universo. Os bilhões de átomos que compõem as páginas deste livro em sua mão, e sua mão, de fato, todo o seu corpo e tudo à sua volta, movem-se em velocidade estonteante, mesmo que você não os veja ou os sinta. Você pode sentir o calor se prestar atenção nas pontas dos dedos que seguram o livro. Isso é movimento, isso é ação, isso é vida. Peçam, e lhes será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Que estrondoso chamado à ação! Foram essas as palavras que li. Se você ainda tem dúvidas de que Deus trabalha de maneira misteriosa, eu havia tomado essa Bíblia emprestada de um quarto de hotel em que havia pernoitado vários anos antes, mas quase não havia aberto até então, o dia em que mais precisei, na mensagem que deu um novo rumo à minha vida. Quando nós caminhamos na direção correta, quando agimos para melhorar nossa situação, quando abrimos o coração e a alma à vida, a vida derrama suas bênçãos em nós. E nós, em retorno,
podemos ajudar a melhorar a situação daqueles por quem somos responsáveis. É assim que cada um de nós, mesmo que seja bem pouquinho a cada vez, contribui com sua parte na obra da criação, que nos foi designada pelo nosso amoroso Criador, mesmo que disso não nos demos conta. A vida é ação, movimento, é um ciclo que move-nos a todos, no desespero e na esperança, na fé e no amor, até acharmos nosso lugar, no caminho a desbravar, no ciclo da vida. 6. Contudo, às vezes o desespero é maior que a esperança, e podemos acreditar que se pusermos um fim a esta vida nossos problemas serão resolvidos. Até eu, em meu desespero, cheguei a considerar essa equivocada opção. Mas, sabendo que a vida não termina, em vez de terminar, estaria exacerbando minha miséria. Preferi agir. Não importa quão profundas sejam nossas feridas e quão dolorosas, elas serão curadas. E nós ressurgiremos mais fortes. Tudo o que precisamos ter é fé, paciência e perseverança. O tempo é nosso aliado, e estaremos protegidos. Jamais caminhamos sós, mesmo que não vejamos ou sintamos ninguém a nosso lado. A vida física é um processo de aprendizado, um campo de treinamento que às vezes esgota nossas energias, fé, paciência e esperança. Mas não podemos desistir, estamos evoluindo, tornando-nos melhores. Eu posso, eu aguento, vou sair dessa. Esse deve ser nosso grito de guerra até atravessarmos o vale tenebroso que se pôs em nosso caminho. Estamos nesta vida para curar-nos e curar outros. Não viemos aqui para causar danos nem a nós nem a ninguém. A vida na Terra é uma dádiva preciosa que ninguém tem o direito de destruir. E aqueles que tentaram e não conseguiram arrependeram-se amargamente. Nessa escola que é a Terra, podemos aprender como eles. 13. Suicídio, uma escolha equivocada. Outro dia, conversando ao telefone com minha filha adolescente, ela me contou que seu amigo Randy, adolescente como ela, estava desaparecido. Saiu de bicicleta levando um revólver, disse-me. Deixou um bilhete para a mãe dizendo que a humanidade estava cheia de canalhas e o mundo ia se acabar e ele não ia ficar esperando. Estava deprimido. 3 dias depois o encontraram em uma escola, com um tiro na cabeça. 2 anos antes, outro amigo dela, também adolescente, enforcou-se por problemas com a família. Muitas vítimas de bullying, no desespero, também estão fazendo essa escolha equivocada. As estatísticas mostram que o suicídio está entre as 10 principais causas de morte entre todas as idades. Nos Estados Unidos, de 1999 a 2014, a taxa de suicídio cresceu de 10,9 para 13 a cada 100.000 pessoas, entre 10 e 74 anos de idade. Em 2010, neste país, 38.000 pessoas suicidaram-se. Em 2013 foram 41.149, mais de 100 por dia. Se essas pessoas soubessem que a morte do corpo não extingue a vida e que, em lugar de resolver seus problemas, pioraria sua situação, certamente evitariam essa medida drástica. Como você verá a seguir, pessoas que passaram por EQM e por tentativa de suicídio arrependeram-se amargamente. É melhor para nós aprender com os erros deles do que com o nosso. Se estamos muito mal, podemos receber ajuda profissional e resolver nossos problemas temporários, que, frequentemente, são muito menores do que pensamos. Podemos resolvê-los, sim. Com fé, paciência e orientação seremos curados. Na Cordabamba. O carpinteiro de 48 anos de idade passou vários anos juntando dinheiro para tirar férias prolongadas com sua esposa. Faltando alguns dias para a tão esperada viagem, ele foi preso por dirigir embriagado, recebeu uma multa pesada e suspenderam sua carteira de habilitação. E o homem tentou se matar. Subindo no teto de um pequeno cômodo no fundo de seu quintal, amarrou a ponta de uma corda em uma viga e a outra no pescoço, e saltou.
A queda deveria ter lhe quebrado o pescoço e o matado instantaneamente, mas uma cadeira velha encostada na parede amorteceu o impacto. O homem ficou pendurado e a corda o estrangulava. Mas ele nem se preocupou. Estava fora do corpo. Minha aparência era horrível, disse o homem. Fiquei assustadíssimo. Eu conseguia ver e ouvir normalmente. Mas não apenas os ruídos do local. Ouvia também os demônios que me cercavam por todos os lados. Não conseguia vê-los, mas sabia que me atormentariam por toda a eternidade. Fiquei desesperado e queria voltar ao corpo de qualquer maneira, mas não sabia como fazê-lo. Precisava de ajuda. Então saí correndo para minha casa e passei pela porta fechada como se estivesse escancarada. Gritei o nome da minha esposa, que estava na sala, mas ela não me via nem me ouvia. Corri para abraçá-la e aproximei-me dela. A sensação era muito esquisita, como se eu conseguisse ver e ouvir com os olhos e os ouvidos dela. Imediatamente, ela exclamou: "Meu Deus!" Agarrando uma faca e uma cadeira, ela saiu correndo em direção ao cômodo. E eu atrás. Ela cortou a corda e eu voltei ao corpo. Sentindo que ele ainda tinha pulso, a esposa chamou o resgate e o marido foi socorrido a tempo. Deus não desiste de nós. Às vezes nossa sonolência espiritual torna-se um sono profundo, e fica difícil despertar. Mas Deus não desiste de nós, e tenta até que nos vê levantar e nos colocar em movimento. Chanda era de família rica. Era uma maquiadora de sucesso, trabalhava para a televisão e o cinema, levava uma vida glamourosa e agitada. Vista de fora, a mansão onde vivia era de causar inveja, mas para ela, que estava lá dentro, a vida era terrível. Seu pai era abusivo e agredia violentamente. Para aliviar seu sofrimento, drogava-se, e até despertar foram 4 overdoses. Então tomei um frasco de tranquilizantes para me livrar da dor. Enquanto minha consciência se desvanecia, ouvi pessoas telefonando para minha família dizendo que eu estava morta. Em seguida vi-me em uma cama de aço em um quarto escuro no Centro Médico SC, em Los Angeles. Suspensa no ar, olhava para uma enfermeira que dizia: "Por que você teve de fazer uma coisa dessas, menina?" Então saí do quarto em Los Angeles e fui parar em Nova York, na casa de meus pais, onde vi minha família. Fiz aquela longa viagem sem meu corpo físico. Eu não queria morrer, tampouco queria viver. Fui para um lugar escuro, iluminado apenas por um pequeno raio de luz. Era o mesmo lugar para onde tinha ido nas 3 vezes anteriores. Havia ali vultos de pessoas e ouvia-se uma música harmoniosa. Parecia ser um local intermediário, uma espécie de parada quando se deixa a vida na Terra para depois ir a algum lugar no além. As entidades me diziam que eu precisava voltar. A mensagem era esta: você tem um propósito na vida e lições para aprender nesta encarnação. Alguém falava comigo, orientando-me para meu retorno à vida física. Falava-me para que eu encontrasse as respostas por mim mesma. A religião em que fui criada ensinava que, quando você morre, dorme para sempre. Eu queria dormir para sempre para fugir da minha dor. Mas o que aprendi foi que, se você cometer suicídio, ainda terá que voltar à Terra para aprender suas lições. Aprendi que o inferno é a separação de Deus, e somos nós mesmos que criamos nosso próprio inferno. Depois dessa experiência, entrei em uma clínica de reabilitação e deixei as drogas. Eu tinha 24 anos quando isso aconteceu. Depois, passei 7 anos trabalhando em uma clínica de reabilitação de adolescentes dependentes de drogas. A melhor parte da história foi que me casei com o diretor da clínica. E finalmente descobri que o amor é a resposta para todos os nossos problemas. E não preciso de outra EQM. Peça, e lhe será dado. Acabamos de ver que Chandra acha que o inferno é a separação de Deus. Certa vez visitei um paciente terminal nas últimas semanas de estadia na Terra.
Antes do diagnóstico, ele não era religioso. Era um senhor idoso, perto dos 80 anos, e sabia que estava por desencarnar. Em minha visita, perguntei: como o senhor passa seus dias, sem poder se levantar e não ter aonde ir? A resposta veio rápida: passo o dia orando. É isso que faço. A literatura do fenômeno de EQM está repleta de casos de ateus e agnósticos que se tornaram espirituais, não necessariamente religiosos. Após passarem por EQM, quando tudo está indo bem em nossa vida, temos a tendência de esquecer-nos de Deus, podendo até orgulhar-nos de nossa autossuficiência. Mas, quando vem algum problema grave e nos sentimos sós, apelamos à ajuda dele. E Deus, com todo o seu amor e sabendo o que é melhor para nós, dá, se pedirmos. Rochelle orgulhava-se de seu agnosticismo, até o dia em que sentiu o gosto amargo das trevas, após o qual renovou sua fé, e redirecionou sua vida. Tentei suicidar-me 2 vezes, contou ela. A primeira foi por overdose, mas não tive EQM, precisei ficar internada durante 1 mês para me recuperar. Mas, na segunda vez, tive EQM e estava muito deprimida e não conseguia parar de chorar. Tentava dormir para me livrar um pouco da angústia que sentia, mas nem isso conseguia. Naquela época eu não acreditava na vida após a morte. Tampouco acreditava em diabo, inferno ou paraíso. Era agnóstica e achava que a morte poderia me livrar de meu sofrimento. Um dia tranquei todas as portas e janelas de minha casa e vedei com fita adesiva todos os vãos e aberturas. Tinha em minha casa um aquecedor a gás antigo. Abri o gás e fui deitar-me, pegando no sono rapidamente. De repente estava em um lugar onde a escuridão era total. Nenhum ponto de luz, apenas um vácuo imenso e negro. Em minha mente, sabia que estava morta. Mas a dor continuava e todo o meu sofrimento foi comigo. Então veio meu pensamento: meu Deus, vou ter de suportar isso por toda a eternidade. Nesse momento senti algo tocar meu ombro e virei-me. À minha frente havia um gorila imenso. É o diabo, concluí. Eu sabia que tinha morrido e estava no inferno, e que sofreria eternamente toda aquela dor e angústia. Não, gritei a plenos pulmões. Meu Deus, ajude-me. Ajude-me, por favor. E Deus tomou minha mão, continuou Rochelle. Ouvi um estrondo e despertei. Haviam-se passado 3 horas. A casa estava tomada pelo gás, mas eu nem náusea sentia. Era como se Deus me estivesse dizendo: escuta aqui, garota. Agora chega dessas besteiras. Descobri que a morte do corpo não extingue a vida. Deus me mostrou o inferno, no entanto tirou-me de lá. Gostaria que as pessoas que estão sofrendo de depressão, como eu estava, saibam que a morte não nos curará desse mal. Se vocês morrerem assim, levarão consigo a dor, pois seguirão vivas. Portanto, a morte, além de não resolver nada, ainda vai piorar sua situação. Não queiram tirar sua própria vida. Vocês terão de resolver seus problemas aqui mesmo, e conseguirão. Existe ajuda, busquem-na, e vocês serão ajudados. Depois desse tremendo susto, Rochelle passou a acreditar na vida após a morte e em Deus. Descobriu também que o Mestre Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e seus ensinamentos passaram a ser a luz que ilumina e guia a sua renovada existência. 4. Aqui ou lá, somos o que somos. A reencarnação é um dos pilares do Espiritismo. Acreditamos que antes de reencarnar fazemos certas escolhas que nos ajudarão em nossa jornada evolutiva. Os tipos de provas pelas quais devemos passar são algumas delas, assim como os pais e o lugar onde vamos nascer para a vida terrena. Eu, sabe-se lá por qual razão, escolhi nascer no interior de São Paulo, ou melhor, no interior de uma cidadezinha do interior de São Paulo. Numa fazenda, atrás do cemitério da cidade, numa casa sem eletricidade e sem água encanada. Meus pais eram lavradores e, até meus 8 anos de idade,
Vivemos em fazendas. Havia pequenas cidades ao redor, com mais condições do que as fazendas onde morávamos. Eu aprendi muita coisa sobre a vida na roça naqueles 8 anos, mas nada sabia sobre a cidade. Jamais havia vivido numa delas. Quando mudamos para a cidade mais próxima, o conhecimento que levei comigo foi o que havia aprendido nas fazendas. Na cidade tudo era diferente, até o sotaque era distinto. As pessoas viviam mais próximas umas das outras. Tinham hábitos diferentes dos meus. Havia mais atividades sociais. Algumas casas tinham até uma caixa na sala com gente pequenininha dentro e gente grande em frente olhando para ela. Quando Barnabas Collins viu um televisor pela primeira vez, entendi sua reação. Quando mudei da fazenda para a cidade, de início apenas uma coisa mudou em minha vida: o local onde passei a morar. Meu nome continuou o mesmo, meus gostos, minhas preferências, meu gênero também. O conhecimento que havia adquirido até aquele momento em minha vida não aumentou repentinamente apenas porque fui transportado de um lugar a outro. Ou porque a vida na cidade, sendo mais avançada que a vida na fazenda, tornar-me-ia mais avançado automaticamente apenas por ter mudado para um lugar mais avançado. Claro, adquiri novos hábitos e novos conhecimentos, mas sempre com o passar do tempo, não imediatamente. Nos 20 anos seguintes, continuei morando no Brasil, 6 anos naquela cidadezinha e 14 na capital. Durante todos esses anos aprendi com a vida, com o trabalho, com o estudo. Adquiri conhecimentos e experiências em várias áreas, desenvolvi minha personalidade, meu caráter, uma singularidade que é só minha. Em 1982 mudei-me para os Estados Unidos, um país bem mais avançado que o Brasil. Ao chegar, ouvi as pessoas falando inglês e, estando em Miami, espanhol também. Eu estava em outro país. Mais que isso, eu estava em outro continente, em outro hemisfério e, até então, nada em mim havia mudado. O fato de meu novo país ser mais avançado que o anterior, por si só, não causou a menor mudança em mim na minha chegada. O mesmo Elzinho que tinha saído do Brasil 8 horas e meia antes foi o que chegou. Igualzinho. Os mesmos conhecimentos, experiências, personalidade, caráter e singularidade que eu tinha antes aterrissaram em Miami. A única coisa que havia mudado nessa deliciosa aventura era o local onde eu estava presente. Mas eu era ainda o mesmo. Claro, agora já não sou o mesmo. Cresci muito em muitos aspectos. Aprendi idiomas. Estudei. Viajei. Criei filhos. E continuo crescendo e evoluindo, assim como você e todos os que tiveram a coragem de reencarnar neste maravilhoso planeta. Meu progresso veio com o passar do tempo, consequência de meus interesses e esforços, não apenas porque cheguei à América do Norte. Terminado meu tempo na Terra, o mundo espiritual será meu destino. E, quando chegar esse momento, haverá duas mudanças, em vez de uma. A primeira será o corpo que estarei utilizando, mais leve e sutil. A segunda é o local no qual passarei a viver, uma dimensão não física compatível com o nível de desenvolvimento que consegui atingir até o momento. Nada mais. A sabedoria que vou ter ao passar ao outro lado da vida é a sabedoria que acumulei em minhas existências. Meu desenvolvimento moral será no nível conseguido até aquele momento. Minha capacidade intelectual será aquela desenvolvida durante minha jornada evolutiva desde tempos imemoriais. Poderei ter acesso a conhecimentos que agora me são inacessíveis pelas limitações do cérebro físico, mas, uma vez deste liberto, poderei acessá-los, se necessário. Livre do corpo físico, poderei ter algumas habilidades mentais compatíveis com a estrutura do meu novo ambiente, tudo de acordo com meu nível de desenvolvimento. Terei certa liberdade de movimento não governado pela gravidade. Mas não me tornarei nenhum sábio ou santo quando despertar no outro lado da vida, assim como não me torno nenhum sábio ou santo quando desperto todas as manhãs. Contudo,
Continuarei aprendendo e crescendo, mesmo no mundo espiritual, assim como a vida. Nossa evolução espiritual jamais finda, independentemente do lugar onde estamos nos manifestando. Vimos na história de Rochelle outros que tentaram escapar das amarguras da vida pelo suicídio que isso não resolve. Nossa felicidade ou infelicidade, nosso paraíso ou inferno pessoal nos acompanharão sempre, seja nesta vida seja na próxima. Matar o corpo físico não vai extinguir o sofrimento nem a vida de ninguém. Vai piorar os dois. A morte física só muda nosso modo de existência, da vida física para a não física, mas não mudará quem somos ou o que somos. Assim como Rochelle, outras pessoas que tentaram o suicídio também descobriram que o que somos aqui seremos no além. Uma senhora, que queria se livrar da vida para fugir de seus problemas, teve uma EQM e imediatamente deu-se conta do erro cometido. Se deixarmos esta vida com a alma atormentada, entraremos na outra com a alma atormentada. Um senhor, cuja esposa falecera, tentou suicidar-se para reencontrá-la. Mas, em vez de ir para onde ela estava, foi para um lugar horrível. Imediatamente, reconheceu a grande besteira que havia cometido, arrependeu-se enormemente e aprendeu a lição. O Espírito Emmanuel, falando-nos desde o alto do mundo espiritual, disse o seguinte sobre os suicidas chegando ao outro lado da vida. Após a morte, a primeira decepção que os aguarda, os suicidas, é a realidade da vida que não se extingue com a morte do corpo físico, vida essa agravada por tormentos pavorosos, em virtude de uma decisão de suprema rebeldia. Suicidas aqui continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre, em seu corpo somático, indefinidamente. Anos a fio, sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias, a perfuração do cérebro pelo corpo estranho partido da arma usada no gesto supremo, o peso das rodas pesadas sob as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida. A passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus despojos, onde procuraram o ouvido criminoso de suas tarefas no mundo, e, comumente, a pior emoção do suicida é de acompanhar, minuto a minuto, o processo da decomposição do corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles por conta de sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir, junto dos homens, sem a luz da misericórdia. 5. Drogas, um flagelo que aflige não só os usuários, mas a todos aqueles que os amam e cuidam deles. São outra porta de acesso às esferas trevosas do mundo espiritual. Abençoados são aqueles que têm a chance de voltar e mudar seus rumos. Os que lá ficam após o suicídio arrependem-se amargamente, mas e já será tarde. Se ouvirmos com atenção a história daqueles que retornaram para contar, podemos evitar o mesmo equívoco. 14. Overdose, uma viagem infernal. Sadira estava muito deprimida e queria morrer para livrar-se de sua angústia. Enfermeira por muitos anos cuidando de pacientes com câncer, conhecia muito bem quais drogas e doses eram necessárias para mergulhar no eterno nada. Isso ela sabia. O que não sabia era que sua vida continuaria e que ela levaria consigo o que ela era. Tanto nesta vida como na outra, não escapamos de quem somos nem do que estamos sentindo. Drogou-se até perder a consciência. Não me importava se acordaria ou não. Não sei por que estava tão deprimida, mas era como se dissesse para Deus, deixo em suas mãos. Não sei se parei de respirar, mas estava, fisicamente, inconsciente. Saindo do corpo, começou a ver criaturas horrorosas. Sombras negras horríveis a agarravam. Ouvia gritos e gemidos que jamais ouvira na terra. Estava mergulhada em medonha escuridão. Ela não sabia de onde vinham aqueles gritos e gemidos, mas de repente as criaturas,
Seres humanos desfigurados, todos com aparência anoréstica, fizeram-se visíveis. Seus dentes eram horríveis e tortos e os olhos, esbugalhados. As criaturas não tinham cabelos nem roupas, estavam todas nuas. Dezenas delas as cercavam, agarravam-lhe os braços e puxavam-lhe os cabelos, gritavam e gemiam, emitiam sons alucinantes. Sadira sentia o hálito fétido dessas criaturas sobre seu corpo, sentia também que elas estavam molhadas e seu odor era terrível, pútrido, mais mal cheiroso do que o de ratos mortos. Tudo era muito vívido. Sadira sentia que estava sendo julgada, e essa era sua punição. Aquelas criaturas estavam lá para puni-la, mas não fisicamente, pois ela não sentia a dor. Tudo era terrível, apavorante. Quando recuperou os sentidos, estava aterrorizada. Mas a luz da verdade havia brilhado em sua alma. Descobrira que o suicídio não era a solução para seus problemas. Era uma opção equivocada, um ato contrário ao desejo de Deus. Sadira, que até então era ateia, passou a acreditar intensamente em Deus, pois descobriu que não há justificativa para o suicídio. Sadira esteve no inferno, e decidiu que não voltaria para lá novamente. Nada escapa à consciência. Indelevelmente gravada em nosso campo mental, parte do perispírito igualmente imortal e indestrutível, está a cada memória de cada ação que temos feito, não apenas desta vida mas de todas que já vivemos. Até mesmo minúsculos atos que acreditávamos insignificantes e dos quais não nos recordamos seguem vivos em algum lugar de nosso extremamente complexo corpo espiritual. Através da malha fina do gigantesco número de memórias que temos armazenadas é filtrada uma limitada quantidade, auxiliando nossa vida diária para realizar nosso trabalho na Terra. Não conseguiríamos viver uma vida sã se tivéssemos acesso às lembranças de tudo que já fizemos em nossas muitas existências. Para muitos de nós, uma pequena porção das lembranças da vida presente já pode nos causar um grande transtorno emocional. Dá para imaginar o estrago que faria se fossem abertas as comportas que retêm todas elas. Felizmente para nós, o tempo misericordioso deposita uma fina camada de pó em nossas antigas memórias, permitindo-nos esquecê-las por algum tempo. Mas elas não se extinguem, ficam conosco, vivas, aguardando o momento de saírem do esquecimento. Nossas memórias podem permanecer escondidas por um período, mas jamais são apagadas. Nossa consciência é como um buraco negro. Quando ali entra uma memória, não mais escapa. E não vamos nos iludir, elas virão em nosso encalço, revisitando-nos, trazendo-nos alegrias se agradáveis ou amarguras se ao contrário. De qualquer modo nos serão úteis em nossa caminhada evolutiva, pois mostrarão se estamos indo bem ou mal nesta grande escola da vida em que ora estamos matriculados. Podem ajudar-nos a crescer mais rapidamente se compreendermos o que podem nos ensinar. Uma saída nada fácil. O coração de Anita parou de bater, sua respiração cessou. Tinha tomado uma overdose de drogas. Seu namorado a encontrou inconsciente e chamou a equipe de resgate, que a socorreu a tempo. Mas seu estado era tão grave que precisou passar 2 semanas no TI, conectada a um respirador. Quando se recuperou o suficiente para poder falar, contou o que se passou consigo durante o período em que esteve inconsciente. A primeira coisa de que me lembro é a sensação de estar amarrado e não conseguir mover-me. E não havia razão alguma para eu não conseguir me mover. Eu não suporto a sensação de estar amarrada. Consegui me soltar, e sei que vai soar estranho, mas havia pessoas de uniformes brancos andando ao meu redor. Parecia que eu estava no convés de um navio de cruzeiro. Eu estava tentando sair dali, até que finalmente consegui, mas era como se estivesse saindo do meu próprio corpo. Estava em um quarto pequeno e branco. Não havia nada além de uma cama e uma cadeira. Eu estava olhando para mim mesma, deitada na cama. E minha aparência era horrível. Saí do corpo, pela parte superior, e disparei por um corredor.
e dei de cara com meu avô. Meu avô tinha morrido no ano anterior. Eu disse a ele que queria ir embora daquele lugar, mas ele não me deixava. Como de costume, ele estava de mau humor. Era um homem muito teimoso. Ele me disse: "Que diabos você está pensando? Você não vai a lugar nenhum. Volte já para seu quarto, garota." Achei tudo muito estranho. Ele usava uma túnica branca que nunca ouvi usar antes, trazia uma camisa cinza azulada por baixo e estava descalço. E estava bloqueando a entrada de um lugar no qual eu queria entrar, mas ele não me deixava passar. O lugar onde eu estava era frio e escuro, e eu sabia que do outro lado era ensolarado, dava até para ver o céu. Eu sabia que ali havia uma praia. Havia um homem parecido com Jesus Cristo ao lado do meu avô. Ele tinha cabelos longos, barba e bigode. Sua roupa era simples e calçava sandálias. Eu não me opus a ele de jeito nenhum, mas sabia que ele estava bravo comigo. Sua expressão era igual à de meu avô, bastante reprovadora. Eles não me deixariam passar para o outro lado. Nesse momento eu vi tudo o que havia feito de errado em minha vida. Parecia um julgamento. Era tudo muito estranho. Vi coisas que tinham acontecido anos e anos atrás, já nem me lembrava mais delas. Era como se estivessem me julgando. Cada mentirinha que eu havia dito, coisas pequenas e insignificantes que eu havia feito emergiram à superfície da minha consciência. Era como se todas as coisas maldosas que você faz a alguém, com intenção ou não de magoar a pessoa, estivessem ali. Sabe, às vezes você não deseja conscientemente magoar alguém, mas mesmo assim acaba magoando. Era como se eu visse, de uma só vez, todas as maldades que havia feito até aquele momento em minha vida. Honestamente, sentia que já estava no inferno. Sentia como se estivesse sendo julgada por absolutamente cada coisa que havia feito. Todas as pessoas sabem diferenciar o certo do errado, isso sempre esteve claro em minha mente, mas acho que, mesmo assim, elas acabam contando algumas mentirinhas. Aparentemente, tais mentirinhas parecem não fazer mal a ninguém, mas, a longo prazo, você mesmo acaba sendo prejudicado por contá-las. Depois que vi tudo o que havia feito em minha vida, meu avô disse que eu tinha que voltar. E eu sabia que tinha mesmo. Quando meu avô falava, estava falado. Eu me lembrava dos tempos em que era criança, como meu avô ficaria bravo se eu lhe desobedecesse. Mas eu sempre confiei nele. Ele era um homem muito bom, mesmo sendo bravo. Então voltei para meu quarto. Sentia-me muito sozinha. Fiquei ali esperando, esperando. Parecia uma eternidade. De repente comecei a me sentir amarrada novamente e, quando me dei conta, estava de volta a meu corpo. Hoje sei que estou na Terra por um propósito. Ainda não sei bem o que é, mas essa experiência me deu um pontapé no traseiro, para eu me mexer e descobrir a razão pela qual vim a este belo planeta. Eu devo ser honesta agora. Devo confessar que estava procurando a saída mais fácil. Estava tentando desistir da vida. Mas já não penso mais assim, sei que sou uma guerreira e não vou desistir tão facilmente. Propósito da vida. Eu não tinha planejado escrever esta parte, tampouco sei o que virá adiante. A história de Anita levou-me a dar uma pausa, deixar o livro de lado, fechar os olhos e refletir. Qual é o meu propósito nesta vida? Hoje é o começo de um novo ano. 1º de janeiro, um oportuno momento para reflexão. Penso em Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, e seu grande legado de consolo a milhões de almas aflitas por quase 160 anos. Vem-me à mente Mahatma Gandhi, sem violência, liberou um imenso país do colonialismo britânico. Vejo Martin Luther King, que, inspirado por Gandhi, sem recorrer à violência, conseguiu igualdade de direitos aos afrodescendentes nos Estados Unidos, até então segregados. Homens singulares, eleitos para virem à Terra com missões específicas, com grandes propósitos.
Mas e o meu propósito? Indago. Reflito. Descubro. O meu propósito não ficará nos anais da história do mundo, mas ficará na história de minha evolução, uma pequena contribuição à obra da criação, como ajudante de Deus. Não transformará sociedades, mas beneficiará e empoderará alguns de seus membros, aqueles pelos quais sou responsável. Meu propósito está nas pequenas coisas do cotidiano. Podem parecer banais, mas são importantes na vida de quem elas tocam. É despertar de manhã e agradecer pela dádiva de estar neste planeta. Despertar minha filha e levá-la à escola. Orar a Deus para que dê a ela e a mais velha proteção, cuidado e amor, uma vez que elas são suas filhas, e Ele me abençoou com a oportunidade de ser seu pai nesta vida. Deu-me sua confiança, e tenho que honrá-la. É minha obrigação. É protegê-las, amá-las e cuidar delas. É ir à garagem e colocar comida para minhas gatas, trocar a água. Elas vêm correndo quando percebem minha presença. Estão com fome e sede e sabem que serão saciadas. Também são filhas de Deus sob meus cuidados, e isso tenho que honrar. Meu propósito está nas pequenas coisas que faço que ajudam a mim e aqueles pelos quais sou responsável a seguir adiante e estar feliz por poder fazê-lo. É fazer coisas positivas que enriquecem minha própria existência e também daqueles ao meu redor. É tratar meu próximo como eu gostaria de ser tratado. Isso é uma lei divina. Nada espetacular, nada que estremeça o mundo. Apenas o básico para uma sobrevivência saudável e feliz neste planeta de provas e expiações. Mas o suficiente para quando estiver diante do ser de luz responder com a consciência limpa quando me perguntar: o que você fez em sua vida para me mostrar? Fiz o melhor que pude com os recursos que tinha, vivi sob suas leis, e o Senhor é minha testemunha. Com exceção da experiência de Bray Barros, no capítulo 11, todos os outros casos de EQM que vimos até o momento foram de adultos. Alguns pesquisadores se dedicam a estudar episódios do fenômeno vivenciados por crianças, que relatam experiências extraordinárias. Algumas histórias foram transformadas em livros best-sellers e filmes de Hollywood, como O Céu é de Verdade, e A Vez For Real, 2014, e Milagres do Paraíso, Miracles from Heaven, 2016. Milagres do Paraíso narra o recente caso da garota Annabel, do estado do Texas, que, ao retornar da EQM, curou-se de uma doença terminal prestes a ceifar-lhe a vida física. Se você ou algum ente querido passou pela terrível dor de ter perdido, fisicamente, uma criança, os casos que vamos ver poderão ser consoladores. Você verá que ela continua a existir. Notará também que é amparada e orientada desde o momento que deixa a vida física, até mesmo antes de deixá-la. Isso é o cuidador, frequentemente alguém que a amou e cuidou dela quando ainda estava na vida física. 15. Crianças próximas da morte. Katia era uma garota de 9 anos de idade. Certo dia foi encontrada flutuando inconsciente na piscina de uma academia de ginástica. Não se soube precisar havia quanto tempo estava assim. Mas quando fora resgatada e levada ao hospital, suas chances de sobrevivência física eram pequenas. O Dr. Melvin Morse, de plantão na emergência, permitiu à família de Katia que ficasse com ela em seu quarto. Katia iria morrer. Morrer, fisicamente, todos vamos, mas quando chegar nossa hora, e aquela não era hora de Katia. 3 dias depois, quando despertou do coma, estava completamente recuperada, sem nenhuma sequela. O Dr. Morse marcou consulta para a semana seguinte. Queria também saber o que havia acontecido com ela. Como havia caído na piscina, acidente, uma convulsão, alguém a empurrara. Essa informação era importante para determinar o curso do tratamento, principalmente se havia sofrido uma convulsão. Katia, trazida pela mãe, esperava pelo Dr. Morse no consultório para ser examinada pela primeira vez após sua recuperação miraculosa.
O Dr. Morse já conhecia Katy, havia trabalhado diligentemente para reavivá-la, havia estado bem perto dela durante todo o tempo que atendeu na sala de emergência. Mas Katy nunca havia visto o Dr. Morse. Ela fora trazida inconsciente para o hospital, despertando 3 dias depois. Mas reconheceu o médico assim que ele entrou no consultório. Olá, Katy, como vai você? Estendendo a mão à loirinha, o médico apresentou-se. Eu sou o Dr. Morse. Como você está se sentindo? Antes de responder, Katy voltou-se para a mãe, que a trouxera à consulta, e disse-lhe: esse é aquele de barba que entrou depois. Primeiro foi o médico alto que não tinha barba, e depois ele entrou. Apenas isso seria o suficiente para deixar o Dr. Melvin Morse estarrecido, mas Katy falaria mais. Primeiro eu estava em uma sala grande, depois me levaram para uma menor, e lá tiraram raios-x, depois enfiaram um tubo no meu nariz. Katy descreveu corretamente com todos os detalhes o que havia visto naqueles 3 dias, num hospital da cidadezinha de Pocatello, no estado norte-americano de Idaho, onde estivera em coma profundo desde o momento em que fora resgatada sem vida de uma piscina pública. E o que deixava Melvin Morse ainda mais estarrecido é que ele fora chamado para trabalhar na reanimação de Katy assim que a trouxeram ao hospital, já em coma, e tanto ele como outros médicos não acreditavam que a menina sobreviveria. Portanto, como poderia a menina ter visto tudo o que descrevera, corretamente, se estava profundamente inconsciente? Se nem sequer era capaz de respirar por si própria, pois eram aparelhos que faziam isso por ela. Enquanto Katy falava, Morse revolvia sua memória em busca de algo semelhante na vasta literatura médica que havia estudado. Mas não existia absolutamente nada. Você se lembra de alguma coisa quando estava na piscina? O Dr. Morse não esperava ouvir o que ela respondeu. O senhor quer dizer quando visitei Papai do Céu? Perguntou Katy, acanhada. Com grande esforço para não demonstrar o choque, e agora curioso para ouvir o que mais a menina tinha a dizer, o médico retrucou. É um bom começo. Conte-me como foi seu encontro com Papai do Céu. Encontrei-me com Jesus e com Papai do Céu. E isso foi tudo que Katy falou sobre o assunto naquele dia. Mas na visita seguinte, uma semana depois, o Dr. Morse incentivou a continuar sua fantástica história. E o que ela contou, confessou o pediatra, mudou minha vida. Katy nada se lembrava do seu afogamento. Sua primeira lembrança foi de estar no escuro e não conseguir se mover. Então um túnel abriu-se à sua frente e, através dele, Elizabeth veio em sua direção. A menina disse que Elizabeth era um anjo alto e muito legal, com cabelos dourados, que a acompanhara e a levara a ver seu avô, desencanado, e muitas outras pessoas, inclusive 2 meninos prestes a reencarnar, Andy e Mark, que brincaram com ela e a apresentaram a muita gente, espíritos. Em determinado momento, Elizabeth trouxe Katy para rever sua família. Andando pela casa livremente, a menina, cujo corpo estava em coma no hospital, viu seus irmãos e irmãs brincando em seus quartos. Um irmão brincava com um boneco e com um jipe. Uma irmã penteava os cabelos de uma boneca e cantarolava uma música de rock que estava nas paradas de sucesso. Flutuando até a cozinha, Katy viu a mãe cozinhando o arroz e assando um frango. Olhando a sala de estar, viu o pai em silêncio, triste e pensativo, sentado no sofá, e presumira que ele estava preocupado com ela no hospital. Após sua recuperação, Katy falou dessa visita à sua família, indicando a posição dos irmãos, irmãs, pai e mãe, assim como as atividades de cada um, e todos os detalhes estavam corretos. Deixando a casa, Elizabeth a levou para ver Papai do Céu e Jesus. E Papai do Céu perguntou se ela queria voltar para casa. Katy começou a chorar, pois queria ficar com ele. Então Jesus lhe perguntou se ela queria ver sua mãe novamente. Quero, respondeu.
E com isso despertou do coma. Quando o Dr. Morse perguntou a Katy o que ela achou do céu, a menina respondeu: "O senhor vai ver, o céu é muito divertido." Em 1982, quando ocorreu essa experiência, Melvin Morse fazia sua residência médica em uma clínica em Pocatello. E o jovem médico não perdeu a oportunidade de pôr seu nome na literatura pediátrica. Escreveu e publicou um artigo sobre o caso da menina no Jornal de Pediatria da Associação Médica Americana, esclarecendo aquele caso estranho e fascinante. Ao que o Dr. Raymond Moody denominou de experiência de quase morte, a saída do corpo, a visão e o relato corretos que Katia dera enquanto estava inconsciente, até os detalhes corroborados por sua família quando da visita, fora do corpo, em sua casa, a visão de entes queridos desencarnados etc. Morse deu um nome mais sofisticado: fascinoma. Soa como uma doença, não soa. Na realidade, fascinoma, conforme definição do dicionário médico Webster's New World, é um termo médico para explicar um caso fascinante, que normalmente é associado a uma doença rara. Não é necessário dizer que Morse era cético quanto à possibilidade da sobrevivência do espírito após a morte física. E agora veja como realmente tudo se encadeia na natureza. Certa noite, Morse viu a doutora Elizabeth Kubler-Ross em um programa de televisão. Kubler-Ross foi uma psiquiatra que nos anos 1960 revolucionou o atendimento médico hospitalar a pacientes terminais. Ela presenciou milhares de desencarnes e ouviu milhares de relatos de êxito em suas mais de 4 décadas de trabalho com pacientes terminais. Nesse programa televisivo, a doutora Kubler-Ross tentava amainar as dores de uma mãe cuja filhinha havia desencarnado recentemente. Baseada nos relatos consistentes que ouvira de seus pacientes, ela descrevia a essa mãe o que a filhinha havia sentido na hora de seu desencarne. Sua filhinha deixou o corpo físico flutuando, ela não sentiu nenhuma dor, e dirigiu-se para um lugar celestial. "Balela!" exclamou Morse do outro lado do vídeo. "Como pode uma psiquiatra profissional dizer tais tolices publicamente?" E foi nesse instante que o Dr. Morse prometeu provar que a doutora Kubler-Ross estava redondamente equivocada. Transferido ao Hospital da Criança de Seattle, no estado norte-americano de Washington, com a ajuda de colegas, Morse planejou e implementou um meticuloso estudo com crianças para refutar a validade das experiências de quase morte. Ele identificou 26 crianças que estiveram à beira da morte e tomou seus depoimentos referentes a essas experiências. Para refutar a validade da EQM, entrevistou 131 crianças que estavam gravemente doentes, internadas no tido hospital, que respiravam com a ajuda de aparelhos e que eram tratadas com drogas, morfina e anestésicos cujos cérebros não recebiam quantidade suficiente de oxigênio, mas que não haviam sofrido parada cardíaca nem perdido a consciência. Ou seja, apesar de seu quadro crítico, não haviam vivenciado a iminência da morte. Veja aqui, pelas características do grupo de controle, ou seja, as 131 crianças que não estiveram à beira da morte, que haviam sido dopadas, cujos cérebros não recebiam suficiente quantidade de oxigênio, o médico estava em busca de casos que poderiam ser atribuídos à alucinação. Ele estava certo de que pelo menos uma dessas crianças haveria de dizer que havia tido experiência semelhante à da pequena Katy, ou seja, de que estivera fora do corpo, que viajara por um túnel, que vira algum anjo ou parente falecido. Com os depoimentos documentados, agora era só comparar os dois grupos, os que estiveram próximos da morte com os que não estiveram, e provar a falsidade de toda a balela que Kubler-Ross havia dito àquela mãe, assim imaginou Morse. Mas não foi o que aconteceu, para a surpresa do médico. 23 das 26 crianças, 88%, que estiveram nas garras da morte tiveram as ditas experiências. E quantas das 131 crianças sob o efeito de dor, drogas,
falta de oxigênio, etc. Tiveram tais alucinações? Nenhuma delas. E foi esse